Durante o meu tempo lecionando na graduação em Direito, hoje eu leciono apenas na pós, mas lecionando na graduação com alunos que tinham acabado de sair do ensino médio, dando aula de Direito Penal 1, 2, eu percebi que muitos alunos erravam a parte de natureza jurídica das coisas e que depois isso era levado para a prática, quando muitos deixavam de fundamentar adequadamente no inciso correto do artigo 386 do Código de Processo Penal. Eu perguntava, por exemplo, numa questão objetiva da faculdade, qual é a natureza jurídica da legítima defesa? E colocava algumas opções: causa extintiva da punibilidade, excludente de tipicidade, de ilicitude ou excludente de culpabilidade. E muitos marcavam opções incorretas, deixavam de marcar que é uma excludente de ilicitude. E isso, no futuro, se o aluno guardar essa dificuldade, esse erro, lá na frente, na hora de fundamentar alegações finais orais, ou na hora de fundamentar a peça de memoriais, ou na hora de fundamentar uma apelação, não vai saber encaixar a legítima defesa dentro do artigo 386 do Código de Processo Penal. Porque naqueles vários incisos do artigo 386, que é utilizado para a absolvição, se você não souber a natureza jurídica das coisas, não vai encaixar em nenhum inciso, vai deixar genérico. Vem requerer absolvição com base na justiça e presunção de inocência, de acordo com o artigo 386 do CPP. Tá, mas qual é o inciso? Se for falta de provas de materialidade é uma coisa, falta de provas de autoria é outro inciso, excludente da ilicitude é um inciso, se for falta de provas suficientes para condenação é outro inciso, se for excludente de tipicidade porque o fato não é crime, é um outro inciso. Então cada fundamento tem um inciso lá no artigo 386. E se você não souber, não vai saber como fundamentar, tanto lá na parte de fundamentação da peça, como também naquela parte final dos pedidos. Imagine como você vai requerer a absolvição por falta de provas e acabou. Isso não é suficiente. É falta de provas de quê? Autoria, materialidade, falta de provas suficientes para condenação. Tem uma excludente? Pois bem, excludente do quê? Do fato típico? Excludente da ilicitude, da culpabilidade? Como encaixar ali? E se for uma causa extintiva da punibilidade, como requerer? Qual é o artigo que vai fundamentar a excludente de ilicitude, a excludente de culpabilidade, a causa extintiva da punibilidade? São vários e vários artigos, incisos, e você tem que saber a natureza jurídica. Sabendo a natureza jurídica das coisas, tendo esse domínio da teoria para levar para a prática, você saberá, por exemplo, qual é a natureza jurídica da suspensão condicional do processo. E se o promotor de justiça não ofereceu, não fez a proposta da suspensão condicional do processo, isso está correto? Está errado? Depende de qual é a natureza jurídica. Porque se você falar que é um direito subjetivo do acusado, o promotor tem que oferecer. Se preencher os requisitos para o oferecimento da suspensão condicional do processo, o Ministério Público tem que oferecer. E nesse caso, você pode aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal. Mas, se você adota um outro entendimento, se fala que a natureza jurídica é diversa, que é uma faculdade, uma discricionariedade do promotor, aí não pode aplicar o artigo 28, porque ele não teria obrigação, é discricionário. Propõe ou não a suspensão de acordo com o entendimento dele. Então vejam, o perdão judicial, por exemplo, qual é a natureza jurídica? Se você fala que tem uma natureza, ele vai gerar algumas consequências, até a reincidência. Se você fala que tem outra natureza, não vai gerar as consequências penais, não vai gerar a reincidência. E isso, vejam que é muito simples, porque quando você sabe qual é a natureza jurídica daquele instituto, você consegue ver tudo que há ao redor dele. Se você sabe, por exemplo, que o princípio da insignificância é uma causa de atipicidade penal, uma atipicidade material, você sabe que não há incompatibilidade na sua alegação em relação à excludente da ilicitude, mas tem que analisar primeiro a aplicação do princípio da insignificância, porque o crime, de acordo com a teoria tripartida,
é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Essas três etapas. A etapa do princípio da insignificância é a primeira, é o fato típico, e dentro do fato típico, lá na tipicidade material. Por outro lado, a legítima defesa está lá na segunda etapa, e será analisado se tem ou não legítima defesa antes de analisar a culpabilidade e depois de analisar o fato típico. Mas percebam que vocês só sabem de tudo isso tendo uma ideia, obviamente, da teoria do crime, sabendo a teoria bipartida, a teoria tripartida, sabendo qual é mais utilizada na doutrina e sabendo onde, dentro dessa teoria, se encontra cada coisa. O resultado está onde? Está lá na culpabilidade? Não, está no fato típico. A imputabilidade está onde? Está aqui na primeira fase, dolo, culpa, ali perto, ou está na segunda fase, exercício regular de um direito e tal? Não, a imputabilidade está lá na terceira fase e com base nisso pode ter consequências diversas, como sabemos. A discussão da imputabilidade lá na terceira fase vai fazer com que, sendo inimputável, em razão de uma doença mental, não tendo capacidade para se autodeterminar, o fato não é crime, se você adotar a teoria tripartida, mas, de acordo com a teoria bipartida, teria fato típico e ilícito, logo é crime e não teria a aplicação de uma pena, por não ter a culpabilidade.